Olá, começa agora mais uma edição do Acontece. Você pode acompanhar a gente no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, cada vez mais plataformas para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Meu nome é Matheus Leanda, eu sou jornalista e... Bom dia, meus amores! Eu roubei a frase dele, do nosso convidado. Meu Deus, nem eu esperava. Provavelmente agora você ficou sem coisa pra falar. Você sabe que a maioria dos meus amigos, eles brincam assim comigo. Boa noite, meus amores. Oi, meus amores. Isso aqui por causa, acho que... Não, eu quero, eu gosto. Eu acho que virou um bordão, Matheus. Traz muita característica, muito carisma. Eu acho que sim, dá uma coisa da up, né, uma animada. Agora você vai ter que se virar com a frase. Meu nome é Antônio Asmo. Eu sou, eu acho que jornalista, né? Apresentador. Eu sempre jornalista, mas me considero mais apresentador. E eu acho que um sonho que se sonha só, Matheus, é um sonho que se sonha sozinho. Muito bom. E eu sou a Cláudia Cunha e a vida é de quem se atreve a viver. Olha. Bom, aqui vocês provavelmente, quem acompanha já a programação da Connect TV, já está por dentro de quem que é o nosso convidado de hoje, né? Ele é o apresentador do Night Show. Antônio, fala um pouco pra gente do Night Show aí. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com a Cláudia, com você, Matheus. Então, Matheus, a gente está há 2 anos. Acho que vai fazer 2 anos o Night Show com o Antônio Asmo. É desde o começo da Connect TV ou não? Eu acho que desde o começo. Acho que 6 meses depois que começou a Connect TV Brasil que eu entrei. Praticamente. Eu acho que eles entraram no meio do ano e eu entrei no mês de dezembro. Ainda estava estruturando. Estava estruturando, Ainda nem tinha um estúdio aqui em cima, era só a parte de baixo, lá era bem menor que o estúdio da TV. E era um outro programa, não era o Night Show com o Antônio Asmo, era o programa Papo 10. Ah, é? A gente começou com um programa que chama Papo 10, mas que só teve 5 episódios. E aí, para reformular a casa, como tinha a Patrícia, que fazia o programa Mulheres Maravilha, ela fazia 2 horas diária. Então a gente parou com o meu programa para ajudar ela. Aí eu ajudei ela uma vez por semana, tinha um quadro meu dentro do programa dela, que era entrevistando artistas, cantores assim também. E aí depois que se estruturou um pouco mais a TV, entrou o Night Show com o Antônio Asmo. Entendi. Aliás, um abraço pra Patrícia. Também cheguei a participar do programa dela várias vezes. Eu amo demais, Patrícia. Uma vez como entrevistado, mas várias vezes trazendo entrevistados, né? Que era uma parceria bem legal que a gente tinha. Eu amo Patrícia. A parte começou um pouquinho antes aqui, mas a gente passou aquele começo, eu acho que um pouco de perrengue junto. Sim. Então a gente... Todo começo é complicado. É complicadíssimo. E ainda mais eu que não tinha experiência também com a apresentação. A Paty eu acho que já tinha um pouco de experiência com o blog dela. E a Paty, eu sempre falo que ela era muito doida, porque ela já encarou 2 horas ao vivo todo dia. Todo dia, de segunda a sexta. Eu fiz quase 1 ano e meio assim, de gravado, pra depois encarar o ao vivo, assim, que é recente, faz uns 5, 6 meses. Assim. E é muito diferente? Muito. Porque o nosso programa aqui, ele é gravado, né? Sim. Eu não fiz ao vivo. Sim. Mas não é que eu tenho medo, né, do ao vivo. Mas é um medo também, porque assim... É a questão da estrutura que precisa. O planejamento prévio. Inclusive eu estava falando com alguém da TV, acho que semana passada, sobre você, que você é um ótimo jornalista, você fala super bem, então você está aí preparadíssimo pro ao vivo. Eu, quando fui fazer ao vivo, a minha estreia foi com a Terezinha. Olha só, é que nem ela também fez uma estreia agora. Ano passado. O ano passado, a estreia foi com a Terezinha. Então não é a primeira vez que ela foi no seu programa agora? Não, na verdade, ela foi a primeira que foi ao ar. Porque a gente tinha gravado um teatro e a gente perdeu as gravações do teatro. Nossa. A gente teve problemas técnicos de som e aí perdeu todas as gravações. E aí ela voltou, e aí eu pedi pra ela, assim, vamos no meu ao vivo na minha estreia. Ela aceitou, ela veio, né? E ela mesma me acalmava, ela falou, calma, vai ficar tranquilo. Mas eu fiquei extremamente nervoso, porque é muito estranha a sensação. Por mais que não tenha ninguém no estúdio, a não ser o elenco de apoio, né? A sensação de saber que tem gente te olhando lá do outro lado. Naquele momento, ali na hora, sabe? E você não pode errar. É porque é como se você estivesse num palco, né? As pessoas estão interagindo ao vivo, né? Sim, eu senti a mesma sensação. Quando eu fazia no teatro com plateia, que mesmo que era gravado, eu ficava muito nervoso. Porque não tinha muita gente, mas tinha, sei lá, 25, 30 pessoas ali na plateia. Então dava aquele nervoso. Saber que tava ali na hora. Se tiver... Eu penso assim, se tiver 10, se tiver 100, se tiver 1000, o problema é você estar em exposição, não é a quantidade de pessoas. Eu acho, né? Na minha cabeça, eu acho pior 10 pessoas do que 100. Ah, é? Eu acho. Fica mais íntimo? Fica mais íntimo, parece que você foca um pouco mais em quem tá ali. Eu acho que na multidão você consegue misturar tudo junto, assim. Eu acho que tem muito artista que tem problema pra fazer esses shows, por exemplo, num barzinho,
é pior do que de repente fazer no estádio. E é um contato ali muito próximo, né? Eu já trabalhei com artista e tem muita diferença. Por exemplo, o palco, às vezes tem uma distância muito grande do público por palco. Sim, parece que não, mas é 5, 6 metros. De segurança. Então parece que dá um conforto pro artista que tá no palco. E quando você tá ali do lado, ali pertinho, porque se você vê de longe, vê uma massa, aquilo lá é uma parede, né? Uma parede, fica impessoal. É exatamente. Agora, se você tá lá com 15 pessoas nas mesinhas, você tá vendo a cara de cada uma, a reação, né? Sim. Mas hoje, por exemplo, acho que por conta do tempo já apresentando, eu não tenho mais vergonha de nada em relação a quem está assistindo. Mas isso a gente sabe. Tantas besteiras que eu falo, né, Cláudio? Mas assim, eu já não tenho vergonha. Pode ter 100, pode ter 10, pode ter 1 na minha frente, que eu não tenho problema com isso. A única coisa que eu fico muito preocupada é em relação a conjugar frase, a não falar besteira, a não falar palavrão, a falar bem. Mas eu não sei até que ponto que as pessoas realmente se importam muito com isso, né? Porque você pega, por exemplo, uma Sabrina Sato. Poxa, ela é super simpática, né? Ela tem muita personalidade, Oi, ela gente, traz a informação. Oi, gente, é verdade. É verdade, E ela, sabe, a gente gosta disso, né? Exatamente. Eu acho que assim, talvez o lance seja você encontrar a sua personalidade. Se você se importa em falar corretamente e tal, então beleza, porque essa é a sua personalidade. Mas não fingir ser quem você não é. Exato. Porque isso as pessoas vão perceber. E por isso que eu gosto tanto de fazer o Night Show com Toniasa. Porque assim, o Night Show com Toniasa é exatamente o que eu quero fazer. É a sua cara. É a minha cara, assim, a gente tem um roteiro base ali pra gente, lógico, né, pra gente saber sobre o convidado também, mas assim, eu vou fluindo, vou batendo papo e vou do meu jeito, e eu falo o que eu quero, o YouTube dá essa liberdade de você falar o que você quiser. Então, que nem, por exemplo, semana passada, no último programa que a gente fez, eu falei muita besteira, até besteiras sexuais. Mas é a minha característica, você. E é muito gostoso você poder falar o que você quiser, brincar o que você quiser, assim. Então, o Acontece eu também acho que tá tomando muito a cara minha e da minha mãe, porque num programa a gente pega e faz uma super dissertação sobre filosofia, por exemplo. Aí no outro já é um papo irreverente, entendeu? E eu acho que isso é muita gente mesmo. É muita gente. A gente gosta de estar no bolinho. Não importa de qual turma que é. A gente vocês é um programa que mistura entretenimento com jornalismo. Eu vejo o programa. Eu não sei se seria exatamente isso. No começo até era para ter uma pegada mais jornalística ainda, né? Sim. Mas eu senti que ele foi levando a gente. Ele foi levando a gente para uma vibe mais assim, do dia a dia. Do dia a dia. Mas eu acho que é o que pede muito também, né? Ainda mais a gente que hoje a gente é só uma TV web, a internet ela pede muito mais entretenimento, acho, do que o jornalismo. Porque assim, o jornalismo, hoje em dia, todas as pessoas têm condição de fazer, né? Sim. O celular, a pessoa que está ali, por exemplo, beleza, eu sou formado em jornalismo, só que aconteceu alguma coisa e eu não estava lá presente na hora. Mas tinha uma pessoa que não é formada e ela conseguiu filmar e entregou a informação. E por exemplo, eu vou procurar o jornalismo, eu sempre procuro a TV aberta ou a TV fechada, mas esses programas mais bem organizados pro jornalismo. Uhum. Agora, quando eu quero entretenimento, eu vou direto pra internet. Uma Globo News, eu gosto muito do jornalismo da Globo. O SBT também é bacana. Sim. Mas assim, quando eu quero realmente me reiterar da notícia bem feita. Mas quando, por exemplo, eu quero entretenimento, não, eu vou propor a internet. Exatamente. Eu vou totalmente pra internet. Então a gente está se adequando ao meio que a gente está, né? Ao meio que a gente está. E uma coisa legal que você falou você não tem a intencionalidade de ofender, mesmo que ocorra algum erro, vamos supor, de português, ou quando você fala as suas besteiras, que a gente adora, você não tem a intencionalidade de ofender ninguém. Nunca. E ninguém se sente ofendido. Nunca, Tanto é que você sabe que eu assisto seus programas, todos, né? E a gente se diverte muito. Tem essa diferença, né? Tem, E a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Matheus e Cláudio, do convidado que está ali com a gente. Sim. Porque às vezes a gente pega um convidado que está extremamente nervoso, que não tem uma experiência, embora eu não me considere com muita experiência, mas eu sei que eu tenho um pouco mais que algumas pessoas que a gente traz. Na TV ao vivo, se não for experiência. Já é uma experiência. Então a gente tem essa responsabilidade e o respeito com o convidado também, né? Que nesse dia eu estava entrevistando um cara que ele perdeu pra Covid, uma parceira dele que fazia um programa por ele, que era o Serginho. E aí na hora, ele entrou no assunto e falei, você quer falar sobre o assunto? Porque eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade com o convidado também, né? E às vezes eu brinco, mas eu penso muito na minha brincadeira. Parece que não, mas eu penso muito no que eu vou brincar. Eu sei que as pessoas gostam da brincadeira, mas eu tenho a responsabilidade de saber até onde eu posso brincar, sem ofender ninguém, entendeu? Sem a gente ser cancelado também, né? Então eu acho que
como que eu falo, eu equilibro muito o meu humor também em relação a isso, sempre respeitando demais o convidado, porque eu acho que o programa ali é para convidado. E é legal porque eu percebo que conforme a gente vai pegando prática, a gente vai começando a sentir isso na hora, né? Na hora. E aí dá tempo da gente conduzir e mudar alguma coisinha na pauta. E às vezes a gente pega de surpresa também, né? Às vezes você acha que é um convidado que vai te entregar, tipo, vai bater muito papo, vai conversar, e não. E aí, exatamente, é até uma frustração. Uma frustração, Nossa, esse aqui vai render 3 horas de programa. E semana passada eu fiz um programa, por exemplo, que era o Ronaldo Marques, lá de Vargem Grande. A gente fez 2 horas de programa. Foi incrível. Gravação de 2 horas. Foi uma delícia o programa, cara. Foi tipo, fluiu, e aí tem programas que a gente faz e não rende, né? Eu acho que em toda profissão você tem que ter o bom senso e a noção. Eu estava vendo um programa esses dias, você deve até saber sobre faculdade de jornalismo, e fala muito sobre a ética, sobre o bom senso, sobre a noção. Você não pode fazer tudo para ganhar uma matéria, para conseguir uma matéria. Aí tinha o caso que o professor de jornalismo conta o caso de uma menina que estava entrando no jornalismo e ela queria conseguir uma matéria com o médico, o que ele achava da pílula anticoncepcional. E ela ligou para casa do médico e a esposa dele falou assim: olha, ele acabou de sofrer um infarto, ele está passando mal, ele está na ambulância. E a moça falava: tá, mas só pergunta para ele o que ele acha sobre a pílula anticoncepcional. Não, isso é uma coisa de 1960. É uma coisa meio assim, né, na faculdade de jornalismo. É um exemplo que eles dão muito. Tá, mas pergunta para ele o que ele acha sobre o uso da pílula anticoncepcional. E a esposa do médico falava: moça, ele tá sofrendo infarto. A primeira e ela insistiu. Não vale tudo pela audiência. Exatamente. Sim. É o que eu falei aqui até em outra entrevista, se não me engano, foi com a Jennifer Reis também. Que independente da sua profissão, da onde você está trabalhando, quando você for lidar com uma pessoa, você tem que ser outra pessoa. Você tem que ter empatia. Você tem que ser um ser humano, entendeu? Nem sempre eu vou ser um jornalista lidando com um médico, ou com um psicólogo, sei lá, com um artista. É uma pessoa lidando com uma pessoa, tem que respeitar, acima de tudo, o bem-estar dela, né? As condições, o momento. Nem todo mundo está passando por um momento bom. Isso aí acontece muito quando a gente vai conhecer um artista. Aí a gente fala: nossa, eu queria conhecer o meu ídolo e ele não me deu muita atenção. Mas ele é um ser humano, você não sabe as batalhas que ele está passando. Ele tem que chegar no palco e tem que estar bem. Tem que estar bem, tem que estar com a voz boa, tem que estar com a saúde boa. Tecnicamente, tudo é. Psicologicamente, só que assim, fora do palco, você não sabe o que está acontecendo. Às vezes, 5 minutos antes dele entrar no show, ele recebeu uma notícia que acabou com o mundo dele. Ele teve que entrar lá no palco. Uma vez eu acompanhei isso de perto, eu trabalhei com dupla sertaneja, né? Sim. E foi a gravação do DVD do Marcos Bellucci e teve a participação do Chão de Avião. E eu tava na expectativa de conhecer ele, né? Porque eu fazia a produção de camarim e tudo. E ele chegou muito triste. Mas ele chegou triste e extremamente educado. E eu vi que ele tava triste, tava com uma cara muito triste assim, e fiquei pensando: nossa, será que ele é quietão, assim mesmo, né? E não, ele tinha perdido, se eu não me engano, eu não lembro se foi um primo ou um amigo naquele dia. Olha só. E mesmo assim, mesmo diante da tristeza que ele tava, um grau de educação altíssimo. E eles têm que ter um entendimento, né? Nós todos sem problema. O artista, ele é uma pessoa como a gente, normal, né? E as pessoas às vezes não compreendem. Tem gente que é muito maçante também. Que nem, por exemplo, eu já vi muitos fãs assim, eles vão na porta do aeroporto, eles vão na porta do hotel, eles vão na porta do camarim, eles acampam a pessoa. E às vezes a pessoa já tem 10 fotos e eles não, tem muitos fãs que não tem limite. Tem fã que se joga no carro. E eu acho que assim, eu acho que já é um extremismo muito grande, porque acho que você tem que ponderar, tem que ter um limite, né? Eu já vi, por exemplo, a gente já tá almoçando no restaurante e a pessoa entrar e começar a gravar a pessoa almoçando. Como se tivesse direito, né? Mas você é uma pessoa pública. Como se você pudesse fazer qualquer pessoa, o que você quiser com aquela pessoa. Não é assim. Ele tá no momento almoçando, comendo. A gente também, quando quer almoçar, a gente não quer ser aborrecido. E o artista é a mesma coisa, né? Então, assim como a gente faria com qualquer outra pessoa, espera a pessoa terminar. Pede licença, né? Não tem ainda que eu trabalhei com uma dupla que eles são muito gente boa, assim, muito gente boa mesmo. Nunca teve problema de atender fãs, mas eu já vi, por exemplo, passar dos limites dos fãs mesmo. Bom, se você falou de restaurante, então eu vou aproveitar a deixa e eu vou deixar aqui o recadinho do melhor restaurante de São João da Boa Vista, que é o restaurante do Mutulo Vic. Vamos conferir o que ele tem para falar pra gente. Estamos aqui novamente, meu povo querido de São João da Boa Vista.
estamos fazendo uma parceria com o programa Acontece, que vai aos domingos. E a gente sempre em frente ao restaurante no Vic, estamos aqui para convidar você. Aos domingos temos lasanha, tem 4 tipos de mistura. E um restaurante muito familiar, muita vontade. Estamos aqui aguardando você. Venha a tua família. Estamos aqui de braços abertos. Hoje a semana só temos também comida bem popular, apenas R$20, você come à vontade, com direito a 2 sobremesas. Tem também o prato feito de R$17, a marmita de R$16. A gente já está há alguns anos no mercado, o senhor Volabone já conhece o método nós de trabalhar. Então estamos fazendo uma parceria aqui com o programa, Acontece, que vai aos domingos. E estamos aguardando vocês. Tá aí, recadinho dado. Então, se você tiver com aquela fome, vai ali no final da Ademar de Barros conhecer o restaurante do Mútuo Vic, que é o melhor restaurante de São João da Boa Vista, isso eu garanto. Então, você tem uma pergunta pra gente, né? Ela tava reclamando aqui. Deixa ela falar, né? Eu tô com um problema aqui de comunicação, porque o Matheus, né, ele fala demais, comunicador, e o Antoniazzi é Matheus também. Fala. Então, eu também aqui. Quer perguntar, Matheus? Gente, eu juro que não sei. Não sei o que você perguntar, mas ó, eu tenho uma pergunta já. Uma novidade foi que você reformulou o seu programa inteiro. Tá com vinheta nova, tá com formato novo. Como é que foi essa reformulação aí? Tô linda. Porque na minha cabeça eu acho que a gente tem que sempre estar mudando o visual do programa, né? Pode até parecer uma coisa nova mesmo. Aí a gente mudou os quadros, porque como a gente migrou do teatro pro estúdio, o teatro a gente podia usar algumas brincadeiras diferentes, aqui é totalmente outra, né? Mais compactas as brincadeiras. Mais espaço lá no teatro. Muito mais, de fazer brincadeira da cadeira, dançava, pulava, eu andava no cenário, que eu gosto muito de andar. Aqui não. Aqui eu já tive que reformular pro estúdio, Você né? Você apresentava de pé? Ou Não, eu começava de pé. A gente entrava de pé, tudo, conversava com coisa, aí sentava e começava a entrevista. É gostoso. Eu particularmente gosto de apresentar de pé. Você vê aqui, faria muito mais sentido eu apresentar sentado, né? Mas eu queria muito fazer de pé. Eu gosto de ter essa liberdade de movimento, sabe? Tanto que eu fiz o cenário do você ficou preso no curralzinho ali, porque... então, pra te segurar mesmo. Pra me segurar, mas mesmo assim, às vezes eu levanto, quero dançar na boquinha da garrafa, eu dou uma mudada ali. Lembrei da pergunta. Bom. Como que a Connect te achou ou como você achou a Connect? Na calçada. Já entra uma coisa na outra. Não, uma coisa na outra. Na calçada. Na calçada? Na calçada. Na calçada aqui da Connect. Na calçada Connect mesmo. Eu conheço a Renata há uns 12, 13 anos já. Faz tempo que conheço a Rio, o Maico, todo mundo. Pra você ter uma ideia, eu lembro Um beijo pra ela. Um beijo pra Renata. Eu também, eu conheço ela. Um beijo pro marido dela, que é lindo também, né, Cláudia? Pro Michael, pro Adam. Com todo respeito. E o Adam eu vou esperar pra 22 vindo preso, né? Porque tem que respeitar. É brincadeira, um beijo enorme pra você ver. E aí eu tinha salão aqui do lado. A primeira porta aqui lateral. E eu já conheci a Ria há muitos anos, né? E eu encontrei ela na calçada, ela parou e falou assim, nossa, Matheus, tô trazendo uma TV pra cá. E aí eu falei, meu Deus, uma TV. E não tinha muito a ver com eles, né? Porque eles são de artes marciais, academia de musculação. Nem imaginei. Ela falou, por que você não vai apresentar um programa aqui? E a Renata, quem não conhece, né? A Renata ela é muito doidona, você mesmo, né? Ela é as coisas do nada, ela fala. Ela vai tirando as ideias do ar, né? Ela é aleatória, algumas coisas assim. Mas depois faz todo sentido o que ela fala, né? Inclusive, né? Tô aqui 2 anos. E aí ela falou assim, falei, será, Renata, que né? Um programa, não sei o que, mas eu sempre quis ser apresentador desde novo, né? Mas você era blogueirinho já? Ou não? Bem pouco. É porque tá trabalhando no salão. Bem pouco. Ajuda, né? Ajuda, mas eu era bem pouco ainda. Eu já tinha uma quantidade de seguidores legais no Instagram por conta da dupla que eu trabalhava. Mas eu não levava muito a sério essa coisa de digital influencer, blogueiro, nada. E até hoje não me considero um digital influencer nem blogueiro. Mas assim, era pouco. Eu não fazia muita propaganda ainda, eu não tinha experiência para fazer propaganda, então eu não me considerava. Mas tinha um engajamentinho ali já, tinha uma quantidade de seguidores. E aí a Renata, aí fizemos uma reunião, ainda na época da Liv e o Paulo, o Ru, que também fazia parte da TV, falou, faz um programa piloto e traz pra gente pra ver como que vai ser. Fiz o programa piloto com a Aline Brucheta. A gente fez em casa, montou um cenáriozinho lá em casa, já chamei o Carlinhos, que era a única pessoa que veio na minha cabeça, de referência boa pra poder fazer essa gravação. E aí a gente fez, passou e entrei pro Connect TV. E tô há 2 anos e meio. E o programa... Eu tô meio resumindo, tá? Pra mim não ficar falando muito. Não se resume, não. A Renata, ela tem olho clínico. Ela tem olho clínico, E eu achei que não ia dar certo, porque eu fiquei muito nervoso no dia, mas depois que eu fiz a primeira vez, eu falei, meu Deus.
Eu quero muito continuar fazendo isso. Mas é natural, né, Antoniela? É uma coisa que foge da rotina da gente. Totalmente, né? Eu era cabeleireiro, trabalhava na estrada, com uma dupla sertaneja, não tinha nada a ver. E aí, tipo, do nada, esse apresentador. E aí você passa a sonhar de novo, né? Aí vem aquela publicidade nova, aí foi muito bom. E com que frequência mais ou menos que o Night Show se renova? Porque assim, não acontece, a gente sempre tenta fazer, tipo assim, uma mudança por semana. Por semana? Uma novidadezinha. Pode ser a coisa mais boba do mundo. Tipo, colocar o microfone num lugar diferente. Sim. Que nem, por exemplo, eu já mudei, eu acho que com esse cenário novo. É que o legal do meu cenário é que ele pode ser... Ele é montável, Ele é montável, então você pode montar de várias formas. Isso é legal. E a gente já mudou umas 4, 5 vezes o mesmo cenário, sendo montado diferente. Só a configuração, mas o mesmo cenário. Só a configuração. Por exemplo, nos 2 últimos programas já tem uma bancada nova. Eu vi. Eu sempre estou mudando e inventando alguma coisa. Mas o cenário em si, a minha intenção é anualmente, sempre mudar uma vez por ano o cenário, o visual dele, né? Uhum. Mas a mudança, eu acho que a gente não tem uma regra. De acordo com a necessidade, a gente vai mudando. Então, Vai aparecendo, né? E às vezes aparece um quadro novo, né? A roteirista nossa, a minha prima Paula, sempre fala assim, nossa, do nada eu venho com uma coisa nova. Que nem um quadro novo agora é quem você levaria pro seu aniversário ou não. Nem sei como que surgiu isso na minha cabeça. Eu falei, eu quero isso agora. E já coloco no primeiro programa, já testo, já... E funcionou, né? E funcionou. Esse aí foi, eu acho que quando minha mãe e eu participamos do seu programa, foi o que deu mais pano pra manga. E se eu não me engano, foi o primeiro... Foi o primeiro? Eu acho que foi, com vocês. Vocês fizeram a gente de cobaia, né? Eu acho que foi com você, de cobaia. E é super legal. É super dinâmico, legal, eu adorei esse quadro. Não só de cobaia, como ele judiou da gente, porque ele pegou só pessoas polêmicas, né? Ele já... Não, mas a intenção do quadro Lula, verdade, é. Eu até tirei agora Bolsonaro e Lula, porque a gente não gosta de falar muito de política, né? E sempre dá algum problema. Mas eu gosto de colocar pessoas polêmicas mesmo. Eu acho que o quadro é pra isso, pra gente conhecer um pensamento do convidado que a gente não sei. Isso aí leva a discussão pra uma coisa que nem o convidado não esperava, né? Você fica conhecendo um lado. E é surpresa também pro convidado. Surpresa. Eu não sabia que os que apareciam. Não, eu não gosto de falar. Acho que tem que ser surpresa na hora, assim, também. A gente também não faz falta, né? Eu não sei o que o Matheus vai falar, ele não sabe. Olha que eu vou ser, eu faço pauta aqui sim. Não, ele faz a pauta dele. Ele, você é a sua. E você não recebeu pauta nenhuma. Nenhuma. Bom, nesse caso eu não sei o que ela vai falar e ela não sabe o que eu vou perguntar, mas eu tenho minha pauta. É legal isso, é bem legal. Eu também tenho a minha. Bom, então já vamos aproveitar que a gente está falando de pauta, de pergunta, e hoje, essa semana, você fez a sua primeira externa, né? Eu fiz a minha primeira externa, porque eu sou do Conselho Municipal do Direito da Mulher, e a gente resolveu fazer uma ação no CAPS-AD. Inclusive foi a Cristina Cornélio, que ela é a presidente, eu sou a vice-presidente. Então, para homenagear as mulheres, ela teve essa ideia, vamos homenagear essas mulheres que são guerreiras também, estão tentando sair da dependência química. Então, a nossa ação foi lá. Que legal, ela me convidou a participar da área de cabelo, mas eu não conseguia. Então, aí teve maquiagem com a Adriana, depois o Matheus vai passar a reportagem. Não, vamos passar agora, aí você já fala sobre. Vamos aproveitar então para ver o que aconteceu em São João. Sou vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e hoje, nesse dia tão importante, vamos fazer várias ações num lugar muito especial que é o CAPS-AD. E também temos vários parceiros e eu convido vocês a participarem com a gente. Vamos ver o que está acontecendo lá? Hoje no CAPS-AD. Cristina, por que no CAPS-AD? Cláudia, a gente sabe que a dependência química, né, é uma doença que acomete as mulheres, né? Então, geralmente as pessoas elas veem mais os homens, né, como nessa vida, né? Mas a gente acaba esquecendo que as mulheres também, né, estão nessa vulnerabilidade. Então a gente pensou em fazer aquele caso para estar cuidando delas, né? Acolher, trazer uma maquiagem, um dia de princesa, né? Porque muitas perderam isso, né? Durante
processo, né, da doença da dependência química. A imagem também é importante para a autoestima das mulheres. Como você vê isso? Exatamente, esse é o meu trabalho, o trabalho das meninas, né? Tentar resgatar, por meio desse momento de beleza, a autoestima. Porque justamente pelo dia a dia dessas mulheres, elas se esquecem, se deixam de lado. Então é importante mostrar o quanto elas são bonitas, elas enxergarem isso. Então isso me motiva. A mulher, a hora que ela chega, ela está de um jeito. A hora que ela termina o momento de beleza, ela é outra mulher. E além das mulheres assistidas pelo CAPES, eu tô vendo que a senhora também está fazendo uma maquiagem na prefeita. Sim, que honra! Que honra! Estou maquiando a prefeita de São João, a Terezinha. Ela vai sair daqui diva. Mais diva. Mais diva ainda. Eu me sinto muito honrada por ela confiar no meu trabalho. Estamos aqui com a prefeita Terezinha e ela que foi a responsável pela criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Prefeita, qual a importância desse conselho? Olha, a gente sabe, né, que o papel da mulher hoje, ele se multiplicou em muitas áreas, né? A mulher hoje, ela tem uma participação em todas as áreas, deixando o lar, deixando os filhos, está buscando, né, um espaço no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, ainda a gente tem muitos desafios para vencer, né? Então, através do conselho, através dessas mulheres empoderadas, né, que conhece todo esse cenário da nossa cidade, que sabe da situação de muitas mulheres que não têm voz, que não têm como se defender. A função do conselho é para que a gente possa atender todas essas demandas, porque a gente sabe que muitas mulheres sofrem e não falam. Então a ideia do conselho é a gente estar fazendo essa divulgação, dando essa segurança e fazendo esse acolhimento para que as mulheres cada vez mais possam, né, entrar no mercado de trabalho, possam falar das suas dificuldades e também fazer suas denúncias, né, de muitas violências, né, que infelizmente são sofridas dentro de lares e muitas vezes elas são caladas porque não têm voz. Nós atendemos pacientes que têm um perfil de fazerem uso de substâncias psicoativas, né? Álcool e outras drogas, além da dependência química também que é tratada aqui dentro. O nosso objetivo nunca vai ser a abstinência total, mas sim a redução desse consumo, onde a gente quer buscar um uso consciente dessas substâncias, para que a médio ou a longo prazo ele não tenha repercussão no organismo a ponto de ter malefícios nesse sentido. E os voluntários são bem-vindos? Sempre, os voluntários são sempre bem-vindos, tá? Podem entrar em contato com a gente. Nós somos muito abertos a parcerias, assim como a gente está tendo de hoje. E eu acho que toda ajuda, todo contato é sempre bem-vindo. E nesse dia especial, o Conselho conta com a presença da Polícia Civil, com o investigador Dan. Investigador, como está a agressão das mulheres aqui na cidade? Existem bastante casos, né? E a gente está lá para atender da melhor forma possível as mulheres. É só elas procurarem a Delegacia da Mulher, que a gente está lá pronto para atendê-las. E nós do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher iremos fazer uma parceria com a polícia e estaremos fazendo alguns plantões presencialmente lá. Danilo é o único homem do Conselho. Danilo, o que te motivou a participar do nosso Conselho? Primeiro, bom dia. Eu participo do Conselho da Mulher, representando o Poder Público, o Departamento de Assistência Social, mas foi um convite que eu respondi com muita alegria por conta da minha trajetória já de trabalho na área da proteção dos direitos da mulher. Danilo, além da agressão física, a gente sabe que a agressão psicológica também causa muitos danos para as mulheres. Então vai ser uma grande contribuição sua como psicólogo no nosso conselho.
E o que você tem a falar sobre esse tipo de agressão que às vezes as próprias mulheres elas não identificam que estão recebendo uma agressão psicológica? A Lei Maria da Penha, inclusive, tipifica, né, as modalidades de violência e coloca ali a violência moral, a violência psicológica, que são tipos que causam estrago a médio e longo prazo, tanto quanto a violência física, mas que são muito difíceis de serem percebidas porque são culturalmente naturalizadas. Acho que é papel da psicologia e do conselho promover, inclusive, a educação, né, para que a gente consiga reconhecer e coibir esse tipo de violência. Primeira matéria da Cláudia, que está inclusive disponível aí no feed, né? Tá tanto no YouTube quanto no Facebook para você assistir separadamente, compartilhar. Como é que foi, então, fazer essa primeira externa, essa primeira experiência como repórter e não como apresentadora? Então, eu gostei muito. Eu achei que eu me saí muito bem, inclusive você falou que eu me saí muito bem. Sim, saiu bem mesmo. Porque eu não sou jornalista, o único jornalista que tem aqui é ele. Né? Que estudou mesmo, né, Cláudia? Estudou, fez faculdade, né? E ele tem a técnica. E assim, o Matheus, ele é tão generoso que ele divide com a gente o que ele sabe, o conhecimento dele. Sim. Está sempre dando toque em mim, no pessoal, nos câmeras. E eu gostei muito, Matheus. Então, teve essa ação. Aí a gente teve os parceiros, que foi a Adriana, que foi fazer a maquiagem das meninas, né, das senhoras que estavam lá. A Polícia Civil fez uma palestra fantástica sobre os direitos das mulheres, a questão do abuso. Que legal. Né? Do abuso não só agressão não só física, como psicológica também. Que você conversou, inclusive, com o Danilo Ciccone, né? O psicólogo. Sim, o Danilo fica escondido às vezes, né? As pessoas não percebem que existe uma violência psicológica. Só que é aquela que a longo prazo causa danos, assim, que fica pro resto da vida, né? Sim. E o Danilo, inclusive, na entrevista, né, ele acabou de entrar no nosso conselho. Ele é o único homem do nosso conselho. Que legal. Né? E é muito legal isso, que eu tô vendo as pessoas se movimentarem, entrando em conselhos, em movimentos, que não tem a ver com o seu... Sua essência? Não, por exemplo, um branco que entra no conselho dos direitos, né? Isso é maravilhoso, porque não precisa ser preto para lutar contra o racismo, não precisa ser preto para lutar que entra nos direitos, né? O deficiente que está no conselho dos direitos das pessoas com deficiência. Né? Exatamente, porque você não precisa pertencer àquele grupo para lutar pelos direitos. Para entender a necessidade que eles têm. Exatamente. Eles têm lugar de fala, mas isso não significa que você não pode ajudar no movimento, né? Quanto maior for o movimento, melhor. Ainda mais no Brasil, que é um país em que 90% dos nossos representantes são homens, héteros, brancos, né? Exato. E a gente é uma população 56% negra. E 51% feminina, se eu não me engano. Então, os nossos representantes não representam o povo. Então, é importante que você entre nesses movimentos, mesmo que você não faça parte daquele grupo, você não faça parte da sua essência, como você falou. Quando aconteceu nos Estados Unidos que mataram George Floyd. Isso. E teve um movimento mundial, né? E teve uma manifestação aqui em São João. E eu queria muito participar da manifestação. E eu fui com a Nailá, que ela apresentava o programa aqui com a gente, agora está na São João News. E a Nailá, foi eu e ela para essa manifestação. Ela é militante, tudo, ela é uma pessoa preta também. E eu lembro que eu estava lá, gritando, berrando com todo mundo, e eu não estava entendendo muito bem. Mas eu lembro que assim, eu falei assim, pelo menos eu estou aqui. Sim. Aí teve uma hora que todo mundo sentou no chão, teve um sentido lá. Um momento de silêncio. Um momento de silêncio, todo mundo deitou no chão e eu tava lá. Eu falei assim, eu não tô entendendo muito, mas eu tô aqui. A Tainá tá falando que ela tava também. Foi bem legal, assim, o movimento, foi muito interessante. E me arrepiou, assim, todo momento me arrepiava, assim, eu fiquei muito feliz de estar lá. Por isso. Porque a gente sente que a gente tá fazendo a diferença, né? Que a gente tá pertencendo a alguma coisa. Sim, e aí foi interessante que na época eu perguntei assim pra Nailá, porque eu sou branco, eu sou extremamente privilegiado, né, no Brasil. A gente é um estado privilegiado, a gente é uma cidade privilegiada, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu sou branca, eu não nasci na pobreza, então eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho consciência disso. E aí eu não sei o que é racismo. Eu sei assim no sentido... Tem a noção, tem a noção do que as pessoas falam. E eu perguntei pra Nailá, eu falei, Nailá, eu queria que você me falasse.
O que você sofre racismo? Que olhar que você Tem sobre isso? tem sobre o racismo? Porque eu tenho sobre a homofobia. Eu sofri homofobia, então eu sei. Exatamente. Eu sei o olhar que chega até a mim da homofobia. Mas o racismo eu não sei. Porque eu nunca fui preto, né? E eu perguntei pra ela, Naila, o que você sofre com o racismo? Qual que é o olhar que você tem sobre o racismo? E falta muito disso. Pega o seu amigo gay e pergunta, pra você entender um pouco melhor o que é homofobia, o que é racismo, o que é uma mulher que sofre o feminicídio, né? Feminicídio de amor. É a tentativa de... Isso. É a morte. Pega essas pessoas que já sofreram isso e pergunte que olhar que eles têm sobre isso, qual que é o sofrimento, né? Pra você entender um pouco melhor e lutar ainda melhor com a causa das pessoas. Isso, porque tem que ser um processo ativo, né? Você, cara, não custa nada você sair daquela sua bolinha e tentar olhar pro próximo. Não, o Brasil é um país tão diversificado que você vai ficar se prendendo nessa realidade pequena em que você tá. E às vezes as pessoas usam muito desculpa, a gente vive num país que é enraizado isso, foi ensinado isso pra gente, mas a gente vem de um país que tem 500 e poucos anos, a gente escravizou quase 400 anos. Ou seja, que é um absurdo loucamente isso, né? Tipo, em um momento que erraram tanto assim, por conta da cor. E assim, mas eu sou assim porque eu vim desse mundo e isso foi me ensinado. Ok, eu entendo. Tudo bem. Aí não é só mas você não é ignorante, você não tem nenhuma deficiência para não entender também que você tem um celular na mão e você pode estudar sobre isso. Nossa, ainda mais hoje. Chega, né? Tipo, até quando a gente vai ter que ficar ensinando que racismo é errado, que homofobia é errado, as pessoas morrem por causa disso. A gente é um país que mais mata homossexuais no mundo. A gente é um país que mais tem feminicídio no mundo. A média de uma mulher trans no Brasil é 35 anos. Cara, uma pessoa normal ela mede 70 anos. Eu não sei qual é a expectativa de vida brasileira. Mas, por exemplo, uma mulher trans, a média de vida é 35 anos. É um absurdo. Mas, né? E até quando tem que ficar ensinando isso, explicando, né? Aí, tipo, desabafo. Não, é explicar que essas pessoas elas morrem por serem quem elas são. Né? Falar, não, mas mata, todo mundo sofre assalto e... Ele morreu simplesmente por ter nascido gay. Essas pessoas elas estão morrendo por serem gays, por serem negros, por serem trans, entendeu? Não é aleatório, não é porque ela estava sendo roubada no beco. E eu tive de perto um amigo meu que se matou com 28 anos, chamava Murilo. E ele se matou exatamente por conta de aceitação da família por ele ser gay. Exatamente. Cara, eu perdi um amigo meu que tinha apenas 28 anos e não pôde viver uma vida feliz por conta do homofobia. Agora, olha só o que o Antônio Yasso falou. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E é o país que mais consome pornografia trans. Ou seja, a hipocrisia lá ainda, né? Exatamente, né? É a imagem que você tem que esconder para ser socialmente aceito, mas quem você realmente é de verdade, né? E a homofobia ela existe muito por conta do machismo. A base da homofobia é o machismo, embora muitas pessoas não saibam disso. Mas por que as pessoas têm tanta homofobia? Porque para eles, para os homens principalmente, qualquer coisa que se assemelha à mulher, que para eles se acham superior, para eles é errado. E é uma ameaça, né? É uma ameaça. Não, você não pode ser feminino porque a mulher ela é inferior a gente. Então você tá, como que fala, humilhando a nossa raça, que é os homens, que é os machos, que é os dominantes. Tanto que até, sei lá, até metade da minha adolescência, quando um moleque queria ofender o outro, ele falava, você é mulherzinha. Tipo, como se isso fosse uma ofensa. Por que isso é ofensa? Exatamente. Mas você vê como é o machismo enraizado na homofobia. E quantos homens casados saem com trans? Muito. Nossa. É uma hipocrisia que reina muito no Brasil. Sim. Então, voltando lá pro Danilo, a gente está muito feliz, Danilo, te apresentando oficialmente na entrevista, e agora também o Danilo, ele é psicólogo e ele é professor em alguma das duas faculdades. Não, lá na Unifeod, eu já cheguei a fazer um conteúdo com ele. Então, a gente está feliz por ter um homem no conselho, né? E quanto a matéria, foi muito legal. Foi um ambiente de muita aceitação, de muita empatia. O Guilherme, que não sei se você conhece, ele é o coordenador, ele é enfermeiro, coordenador do CAPS AD. Responsável técnico do CAPS AD, né? Ele é uma belezinha, Guilherme. Eu adorei te conhecer. Você é Guilherme o quê? Teixeira? Eu acho que é... tá aí na matéria. Desculpa, Guilherme, não estava na pauta, mas eu acho que é Teixeira. Além de ser uma pessoa super capacitada, ele é muito fofo, né? E a prefeita estava lá, ela nos concedeu a entrevista, ela estava
com a gente lá no evento. Foi importante a presença dela também. E a presença de todos os membros do conselho, porque o nosso conselho, cada um tem uma função. Essa diversidade ajuda muito. E como eu falei também, a Polícia Civil, a gente vai começar a fazer alguns plantões da Polícia Civil, junto com a Polícia Civil, na Delegacia das Mulheres, porque já tem a equipe lá que faz o acolhimento quando uma mulher chega agredida, né? E a gente vai estar lá com o conselho para garantir esses direitos dela a nível jurídico e oferecendo também a parte psicológica para ela. Que legal. Ela chegar lá e ter alguém que não seja da polícia, assim, que uma pessoa mais próxima. É por isso que a Delegacia da Mulher é tão interessante, é tão importante. Agora tem em São João, né? Voltou a Delegacia da Mulher. Por isso que é tão importante a Delegacia da Mulher também. Uma mulher feminina com uma pessoa feminina. Inclusive, o endereço da Delegacia da Mulher, que está inclusive na matéria, Rua Franklin Roosevelt 80, né? Então, se alguém precisar, deve se dirigir aí para esse endereço. E eu gostei muito de ser repórter. Primeiro externo? Vai adotar esse estilo de vida? Eu tô pensando sem parar de ser professora e fazer externo. Você gostou. Então, você pode levar isso para a escola também, de alguma forma. Sim, com certeza. A gente estava conversando com o Matheus. O Matheus acha mais fácil a externa do que a interna. No estúdio, né? Eu me sinto mais confortável no estúdio do que na externa, embora eu amo fazer externa, é gostoso. Mas a externa é sempre um recomeço, né? Parece que você está sempre recomeçando alguma coisa. É que no final, quando você faz bastante, acaba virando uma fórmula, né? Uma fórmula, E é legal você criar essas fórmulas, porque quando você quebra, sai uma coisa muito fora da caixinha. Eu sempre falo isso, em qualquer serviço, eu acho. Né? Você cria uma fórmula, e você vai seguir aquela fórmula quase todo dia. Só que quando vier uma coisa diferente, vier um estalo assim, vai sair uma coisa genial. E aí as pessoas vão lembrar disso. Vão falar, nossa, ele é genial. Não, ele seguiu a fórmula básica 90% do tempo. Ele foi genial naquele dia. Só naquele momento ali. E a externa propicia muito essas oportunidades aí. E as surpresas, né, que tem, né? Sim, nossa. Porque às vezes o entrevistado, ele te surpreende de uma forma ali, e aí depois quando você faz a passagem, você coloca o texto, faz trocadilho. Eu gosto muito de muito legal. Porque acaba virando um materialzinho pequeno, assim, que tem uma identidade própria. Eu gosto. Eu tenho uma paixãozinha por externo. Essa questão de entrevistar, Antoniazzo, é muito gostoso, porque você aprende tanto com cada pessoa que você recebe no programa. Eu acho que a parte que eu mais estou gostando de fazer o programa com o Matheus é isso. Porque a minha vida toda foi dedicada à educação. E de repente aqui, cada semana é um assunto diferente, são pessoas diferentes. Vivências diferentes. Então, até nessa entrevista no Campus AD, eu pude ver as pessoas lá na luta contra a dependência. Então, você passa, como uma pessoa, sair dessa bolha sua e ter um olhar para o outro, né? Um olhar para o outro. E é interessante isso. Um dia o Carlos Gomes estava perguntando como que estava o programa, né? Como que estava a questão de audiência, o programa. E, na verdade, ele nem falou audiência, falou como que estava o programa. Eu falei, nossa, Carlos, está tudo bem. Eu falei, se Deus quiser, logo o programa vai estourar mais, vai ter mais visibilidade, mais reconhecimento. Ele falou, não, Matheus, não é por aí. E ele me falou isso, eu achei extremamente interessante. Ele falou, não é por aí, ele falou, vive o momento daquele dia. Ele falou, viva aquele dia. Não pense muito no futuro, na audiência, naquilo. Então chega no estúdio e fala, nossa, eu estou vivendo hoje, estou feliz aqui hoje. Porque às vezes a gente pensa tanto no futuro que a gente esquece de viver o momento. Teve uma época em que eu trabalhei na Copa e eu tive um chefe sul-africano. E teve uma frase que ele falou no nosso último dia de trabalho, estava todo mundo triste, né? Porque trabalhar na Copa foi um sonho. Sim. Foi assim, né? O que a gente viu, o que a gente viveu, aquele ambiente de Copa do Mundo, né? Então estava todo mundo meio triste, assim. E ele fez uma rodinha, deu os feedbacks e tal. E aí ele falou uma coisa que eu levo comigo, que é assim, o seu melhor serviço tem que ter sido o último. O último serviço que você fez tem que ter sido o melhor. E é sobre isso, porque assim, se eu for 5% melhor do que eu fui na semana passada, já é o meu melhor serviço. Se você sempre está fazendo o seu melhor, você sempre está crescendo, você sempre está aprendendo, você sempre está inovando, entendeu? E isso tira um pouco a pressão. E evita frustrações também. Porque eu só tenho que ser melhor do que eu já sou. O que eu já sou, eu já sou. Se eu melhorar 0,5%, eu já estou. Uma coisinha mais, né? Então, e você está sempre progredindo. Você não precisa progredir
né, mudar completamente, inventar a roda uma vez por semana. Não. Seja melhor. Seja melhor. É verdade. E é bom que se no futuro der errado, porque corre o risco de dar errado. Claro, a gente sempre corre o risco de dar errado. Na verdade é mais fácil dar errado que dar certo. Sim, você tem que segurar as pontas pra dar certo. Esse ambiente da internet eu acho que é mais difícil dar certo do que... É mais fácil dar errado, né, do que dar certo. E aí você evita frustrações no futuro, né? Porque às vezes você quer, não, quero ficar famoso, quero que dá certo. Óbvio que a gente quer ficar famoso, óbvio que quer que dá certo. Mas se ficar alimentando muito isso, você corre o risco de dar errado e ficar super frustrado. É um trabalho do dia a dia, né, que a gente está fazendo aqui. E assim, independente de qualquer coisa, o acervo de conhecimento, de entretenimento que a gente está criando, sabe? Isso é uma coisa, não tem... E já estamos construindo história, né? Já sabe? Se alguém pegar daqui 50 anos esses programas, eles têm uma riqueza. Eu já pego no programa de 2 anos e meio atrás, quando eu comecei na TV, que é o Papo 10, eu já falo, cara, olha a diferença daqui pra cá, sabe? Tipo, olha quanto gostoso isso aqui, que gostoso isso aqui, né? Saber que teve aquilo ali e hoje tá assim, eu acho muito legal. As pessoas, nossos filhos, nossos netos, a gente que muito legal, né? E Antoniazzo, você falou pra mim que você teve a oportunidade de conhecer, então agora já indo pra outro patamar. Não, indo pra outro patamar, ainda vou tentar ficar no mesmo assunto. Você foi conhecer o Projac. Projac, Matheus. Isso eu acho que dá pra dizer que é um sonho mesmo. Só que não chama mais Projac, né? Não chama mais Projac? Não chama Projac? Não sabia. Não, foi abolido o nome Projac, eu acho que 2 anos. Sério? Nossa, não sabia também não. Eu não sei como chama. Mas todo mundo se refere como Projac. Não, mas não chama mais Projac. Vai pesquisar. Eu já vou pesquisar aqui. Não, mas o Projac, independente de qualquer coisa, ele é o centro nervoso ali da Globo, né? Pode chamar centro nervoso da Globo. Talvez seja. Não só de Estúdio Globo. Estúdio Globo, não pode mais chamar Projac. Desde 2016, na verdade. Nossa senhora. Olha que uma intenção mas Projac é um nome forte, né? Vai fazer o quê? E eu acho que vai ser pra gente Projac, né? Vai ser conta, como que é? Então como são os estúdios? Olha, é um sonho. É mais do que a gente imagina. Qual que é o tamanho? É muito grande. Se a gente colocar a nível de São João da Boa Vista. Mas é aqui? Nossa, muito maior, imagina. Eu acho que é uma... É que eu não pode mais conhecer os estúdios de gravação da novela. Quando eu fui, já não podia mais. Então, e são vários? Ou é um grande? São vários. São vários. É o tamanho da Prata, um pouco menor que a Prata. Nossa. É muito grande. É uma cidade. Eles andam com aqueles carrinhos. É muito grande. E é muito emocionante você chegar e entrar na Globo assim e pegar aquele carrinho assim. Você andou de carrinho? Eu andei de carrinho. Mas como é que você foi? Acho que todo mundo anda. Você foi por conta? Não. Fui a trabalho, né? Com a dupla. Sério? A dupla que eu trabalhava, eles foram fazer o programa da Fátima Bernardes ao vivo e foram fazer o programa que chamava Se Joga, da Fabiana Carla e Fernanda Gentil. Sei. Tinha o programa da Fernanda Gentil à tarde. Tinha outro apresentador que eu não vou me lembrar o nome dele, que é ator também. E eles foram fazer essa gravação. E eu ainda não fazia TV com os meninos, eu só fazia estrada. E aí o Belucci anunciou que ia fazer o programa da Fátima, eu na hora captei no Projac. Eu falei, é o momento. Esse é o meu momento. Se eu não pedir agora, não vou pedir mais. Aí eu mandei Belucci, falei, Belucci, eu falei, nossa, não tem como me levar? Falei, eu vou, faço o que tiver que fazer, trabalhar aí, né? Porque não era a minha área, eu não fazia assessoria, só maquiagem, camarim. Aí eu falei, Matheus, eu vou ver, se ainda não fechou os aéreos, eu vou colocar você. E aí no mesmo dia, foi o Mateuzinho, deu certo. Ele chamava eu de Mateuzinho. Mateuzinho, não lembro o que eu chamava. Foi o Mateuzinho, deu certo, você vai com a gente segunda pro Rio. E era domingo pra segunda e a gente tinha show no domingo. Sexta, sábado, domingo, uma coisa assim. Então a gente foi virado foi pro Projac no Rio. E aí, primeiro que eu queria conhecer muita Fátima Bernardes. Claro, nossa, né? pra mim era uma referência absurda. Uma referência da minha infância, inclusive. Né? E ela é jornalística, ela é entretenimento. Tudo, ela é tudo. Ela é perfeita. Se atuar, ela atua bem também. E ela é bailarina, inclusive. Bailarina, E aí, pra mim, a emoção de conhecer ela e conhecer o Projac, conhecer tanta gente lá dentro também. E é maravilhoso. Você conheceu a Fátima? Conhecia. Depois eu vou te mandar a foto pra você mostrar aqui. Nossa. E aí, ainda teve um cantor internacional também no dia, da Fátima Bernardes. O programa dela era muito bom, né? Não, é muito bom. Embora tá muito legal também agora, mas Fátima aqui no coração. E aí, eu também. E eu falei pro Belucci que eu queria muito conhecer ela. E assim que foi começar o programa, ela entra uns 10 minutos antes do ao vivo. E o Belucci falou pra ela, olha, o moço que veio aqui com a gente gosta muito de você, queria te conhecer. Aí ela falou, quem que é? Lá do outro lado do estúdio. Ela falou, vem aqui, não sei o quê. Ela foi extremamente solista,
Ela falou assim, seja bem-vindo. Eu falei, a gente vai separar uma cadeira pra você aqui na plateia, porque a gente da equipe não fica na plateia, né? Olha. Ela falou assim, a gente vai separar uma cadeira pra você assistir aqui, fica à vontade, espero que você goste, extremamente simpática. No final, ela olhou pra mim e falou assim, a gente fez nossa foto? Eu falei, não. Ela falou, vem aqui pra gente fazer nossa foto. Eu fiz 2 fotos com ela ainda, sabe? Foi um sonho. Foi maravilhoso. Só faltou você participar do programa. Não, mesmo, né? não faltou. Eu vou te falar pra você, eu tava um sonho tão grande ali que não faltou nada. Foi mais do que imaginava. Até foi melhor porque você pôde, né, viver aquilo lá. Viver aquilo lá. Aí fez o programa Se Joga à Tarde, com a Fabiana Carla, também muito simpática, Fernanda Gente, um amor de pessoa. E aí foi um programa gravado também. E fora assim, você poder almoçar lá dentro do Projac. E eu lembro que é engraçado, porque eu fui almoçar e tava o... Ai meu Deus, como que chama aquele ator loiro, alto, bonito? Eu quebrou o maxilar o ano passado numa briga. Ah, é um galã da novela lá, tipo, lindo. E eu olhei pro lado dele aqui, sabe? Tipo, nossa, que loucura. Aí você vai almoçar, tinha o diretor do programa da Malhação. Nossa, eu já deixava o currículo. Não, e eu fingindo rotina, né? Porque você tá ali como profissional, trabalhando. Sorte. Tietando, né? E aí foi muito legal, foi um sonho. E vários atores passando assim, sabe? Carrinho toda hora. E é lindo. Não, mas eu sei como é que é, mais ou menos, porque nessa época que eu trabalhei lá no estádio, eu tirei foto com o Parreira, com o Ronaldo, goleiro do Corinthians, que legal. com o Denilson Show. Mas eu não podia ficar tirando foto. Não é que eu podia, mas eu achei meio... Na verdade, eu não podia mesmo, por questão contratual. É. Tanto que até Não, eu hoje não tinha essa questão, eu mas... não postei essas fotos. Hoje em dia eu posso postar, eu preciso resgatar elas. Mas na época eu não podia postar de jeito nenhum. Né? A gente não podia ficar mostrando bastidores. Nada disso, Que nem eu também fui no programa da Isa. Que quando ela fazia o Busca Boa, a Isa... Só que na época era gravado em São Paulo. Aí também fui, conheci a Isa, tem foto com ela tudo também, foi super legal. Um dia teve os outros cantores também, o Saulo, da banda Eva. Nossa, que legal. Tinha também aquele pagodeiro, esqueci o nome agora. Foi super legal também o programa da Isa, ela é muito simpática também. A Isa Mas a Isa foi diferente porque foi um galpão alugado em São Paulo. Uhum. O Projac não, o Projac é uma estrutura muito grande, muito absurda. Assim. Nossa, eu quero muito conhecer. Na verdade, se eu puder trabalhar lá. Trabalhar melhor, né? É melhor, inclusive. Conheci a Globo São Paulo, Faustão também. O estúdio do Faustão também grava o Serginho Groisman. A Globo São Paulo é um teatro, né? Um teatro antigo. Não, na verdade, a Globo São Paulo é onde faz o jornalismo mesmo, que é o prédio de jornalismo lá, o principal, é onde faz também o Faustão. Na verdade, o mesmo estúdio grava Faustão, Altas Horas. Mesmo estúdio? O mesmo estúdio. Nossa. E é bem menor do que a gente imagina. O Faustão, agora não é Faustão, agora é Domingo da Boca, né? Isso. Na época era Faustão e é bem menor do que você imagina. Tem um efeito de placas, assim, de iluminação, que deixa lá imenso, é muito menor. Quando você vê a dança dos artistas, não, você acha que lá parece que é um teatro. É grande, mas não é do tamanho que a gente imagina. Olha só. E conheci o Faustão na Band também. Coisa mais, parece um teatro mesmo do Faustão da Band. Porque é um estúdio totalmente novo, que ele fez do jeitinho que ele queria. É a coisa mais linda do mundo, o estúdio da Band. Nossa, deve ser incrível mesmo. Faustão, gente boa. É outro mundo, né? Esse mundo a gente que gosta disso, a gente fica deslumbrado com tudo isso, né? Acha tudo muito lindo, a gente vê os detalhes de tudo. Não, eu podia passar um dia inteiro vendo uma câmera deles. Imagina o estúdio inteiro, né? Eu podia passar um dia inteiro dando sistema de som, eu já ia ficar deslumbrado, a iluminação. E assim, como o Faustão trata bem não, absurdamente bem. Tipo, de levar em restaurante com rodízio, dar camiseta, dar lanche da tarde. Muito bem organizado, muito bem recebido todos as caravanas, né? Todas as caravanas que vão. Na entrada do programa ele agradece, no final ele faz um agradecimento lindo pra quem tá lá, sabe? Tipo, ele valoriza muito mesmo. Tanto que eu acho que um dos maiores programas de auditório que tem no Brasil é o Faustão. Os mais tradicionais. Os mais tradicionais. O Hulk ele acompanhou, né? Porque ele pegou a estrutura que já era grande do Faustão. Pegou o horário também. Mas assim, é um dos maiores que tem de plateia. E é incrível. Porque ele começou com, não sei se vocês vão lembrar, Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, eu assisti, era uma estrutura assim, bem simples, gambiarra, né? Bem gambiarra. A TV era mais gambiarra do que som. Ele foi crescendo e esse público foi acompanhando ele, e é legal você falar isso, que ele não perdeu essa humildade. Não perdeu, e por isso que ele apostou. Exatamente. E você sempre foi muito próximo desse mundo artístico, né? Sempre. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com a dupla, por exemplo? Com a dupla foi deve ter sido 2018, eu sou muito ruim com datas. Tinha um amigo meu daqui de São João que chama Júlio, ele já trabalhava na área há 15 anos, como produtor de camarim. O que faz o produtor de camarim? Ele faz
Por exemplo, fica aí a dica pro Profissão por um Dia. Profissão por um Dia, o artista, quando ele chega, você chega, tem uma sala fechada. Eu vou até mandar uma foto para você colocar aqui depois, um antes e um depois de uma estrutura de camarim. Tem cortinas, tapete, banner, mesa, tudo isso você traz do artista e você monta. E a identidade visual visual do artista, com foto e nome do artista. Então o produtor de camarim ele pega o camarim cru, vazio, e monta essa estrutura inteira de cortinas. Quanto tempo que você tem para fazer isso, mais ou menos? Você tem bastante tempo. Você tem da 1 da tarde até as 7 da noite. Eu achei que você ia falar uma semana. Não, mas pra montar um camarim, imagina, a gente fazia em média 5, 6 shows por semana. Nossa senhora! Teve sábados fazer 2, 3 por dia. E depois do show desmontar, mas eles ainda vêm pro camarim depois do show, né? Não, alguns sim. A dupla que eu trabalhava específico, não. Você começava o show, você já podia desmontar o camarim deles. É bom, né? Porque todo o atendimento de imprensa, de fãs, era feito antes do show. Entendi. Então pra mim era ótimo. Não tinha um after? Não tinha. E pra mim era ótimo, porque começava o show, eu já ia lá desmontar em 10, 15 minutos, encaixotava tudo nos cases, né, que fala sobre case, e já ficava curtindo o show e acabava o meu trabalho ali. A máximo tinha uma troca de roupa, vai ser dar uma assistência de troca de roupa, mas bem coisa. Então você monta toda essa estrutura do artista, entendeu? O artista chega, e até porque ele vai atender dentro do camarim. Essa identidade visual é interessante dentro do camarim, porque ele vai passar em fotos. Todas essas entrevistas que a gente vê na TV, que aí aparece o fundo todo estilizado com a arte do daquele show, daquela turnê, é você que faz. A gente faz, eu trabalho com vocês. Eu também fazia a parte de maquiagem também, né? Sim. Eu fazia a maquiagem dos meninos também, que era antes do show. Óbvio, né? Eu maquiar depois, antes de dormir, não faz muito sentido. E nos últimos shows eu tava fazendo um pouco de assessoria pro Marcos, filmando o show pra ele, cuidando mais das coisas dele. Social media? Não, filmando o show na hora pra ele. Sim. Do que ele vai jogar no Instagram depois, ou nas redes sociais. Eu gravava um pouco pra ele, dava um pouco mais de assistência pra ele, ele tava sem assessor na época, tinha saído. Meu trabalho em si é isso, na estrada. Mas mas é trampo, hein? É trampo. E é trampo porque eu já cheguei a montar camarim em 20 minutos. Tem que ter, nossa senhora, tem que ter sensibilidade, tem que ter energia, tem que ter aquela precisão, né, nos detalhes. Assim. E você trabalha diretamente com o artista, dentro do camarim. Porque a gente era uma equipe de 28 pessoas. Só que dentro do camarim mesmo, diretamente com o artista, é 4, 5. Que é os assessores, os segurança. Naquele círculo que você tem que estar atento a tudo, né? E se o artista é legal, beleza. Né? Que nem eu tive muita sorte de trabalhar com artista, mas eu já fiz camarim de outras pessoas, quando era DVD dos meninos, que eu não simpatizei muito. Eu trabalhei, por exemplo, um enjoado, assim. Eu já fiz, por exemplo, a Roberta Miranda, eu não achei ela uma pessoa tão simpática. Então. Mas eu não criei expectativa porque eu não era fã dela mesmo. Mas quando você chega lá, você fala, nossa, mas precisava ser assim, mas é assim. As coisas são, né? Ela é muito antiga na estrada, né? Muitos anos no sertanejo. Ela foi, eu acho que deve ter sido a rainha do sertanejo. Eu acho que ela foi rainha. Ela foi rainha do sertanejo. Alguma coisa. Sertanejo. Deve ter sido sertanejo. Então, você fica um pouco decepcionado, assim. Mas, por exemplo, eu tive sorte de trabalhar com o Marcos Bellucci, que é pessoas fenomenais. Com certeza. Então, já que ele tá lembrando de tudo isso, vamos pra... Ou melhor, vamos pra sala de aula antes, né? Sala de aula vem primeiro. Então vamos lá, sala de aula. Sala de aula, com Cláudia Cunha. E a nossa dica da sala de aula hoje é uma ferramenta que os pais e professores podem usar com pessoas que têm o TEA, que é o transtorno do espectro do autista. Então, essa garrafinha, ela chama uma garrafinha sensorial. Tô vendo que ela chama bastante atenção. Nossa, mesmo. Muito diferente. Porque a pessoa que tem autismo, de vez em quando ela entra em crise. Quando a gente recebe uma criança com autismo na escola, ela tem todos os órgãos sensoriais dela muito aflorados. A audição, a visão, o tato. Então, por exemplo, ela entra numa crise por conta do barulho, porque tem a inclusão na escola, ela está com a gente lá. E as outras crianças conversam, às vezes isso pode irritar a criança com autismo. Então, essa garrafinha aqui, ela é água, tem lantejola, talvez não dê para ver muito assim, glitter. E quando a criança estiver em uma crise, você pode sentar com ela e dar a garrafinha. Como ela é muito detalhista, Daniel. Posso pegar?
ela vai ficar olhando o movimento da lantejola, do glitter. Interessantíssimo. Porque pra gente que nós somos neurotípicos, talvez não chame muita atenção, mas você não tem noção de como isso acalma a criança com autismo. Mas é engraçado porque quando a gente está numa crise de ansiedade, por exemplo, que a gente está com várias coisas na cabeça, né, a gente não consegue organizar os pensamentos, tem alguma coisa que a gente possa focar, né, tipo, se forçar a ler, por exemplo, ou pegar para assistir um episódio de alguma série, alguma coisa assim, isso já ajuda, porque você foca numa coisa, né? Eu acho que é bem essa ideia, né? Sim. A criança que está tendo vários estímulos ao mesmo tempo sensoriais, você dá um que é muito forte. É muito forte. Então você pode colocar pedrinhas, pérolas, lantejola variada, glitter. Então, como ela tem essa coisa de ser muito detalhista, então ela vai ficar olhando assim, ela vai ver o movimento, ela vai se acalmar. Olha só. Cláudio, eu tenho clientes, se não me engano, 2 crianças que são autistas. Seria interessante eu ter essa garrafinha para um atendimento ou não? Interessante ter em todo lugar que tem uma pessoa com autismo. Frequente, né? Ou em sala de aula, ou na casa, ou em qualquer ambiente. Na verdade, se você tem um comércio ou qualquer tipo de prestação de serviços, né, não custa nada deixar lá, porque um dia pode entrar um cliente que faça uso. Essa garrafinha, na verdade, eu ando com ela na bolsa, porque já aconteceu de eu presenciar uma crise de uma criancinha com autismo em uma loja e você dá com a garrafa. Ela ficou muito assustada porque era música alta e eram muitas pessoas e cores. Isso, como a gente falou dos órgãos do sentido, isso assusta ela. Então eu dei a garrafinha, então ela sentou no chão e ela logo se acalmou, porque ela fica vendo os movimentos. Foca, né? Foca. Que legal. Tanto é uma dica, uma dica para as estagiárias, mediadoras que trabalham para estar fazendo letramento com autismo, a criança autista. As meninas, elas são muito caprichosas, então elas fazem o alfabeto e elas fazem bichinho dentro. Que bonitinho. Não pode. Não pode? Não. Eu ia até te perguntar, você pode colocar miçanga também? Não. Pode. Não, aí pode. Aí pode. Porque olha só, você vai ensinar a letra A. E elas são muito caprichosas, toda a rede inteira. Aí ela faz o A e coloca borboletinha dentro, coloca passarinho, né? Como a criança autista ela é detalhista, ela não vai aprender a letra, ela vai ver os bichinhos. Ela vai ficar reparando nesses detalhes. Justamente, quando a gente vai ensinar a criança autista a ler, tem que ser a letra bastante simples. A, para ela focar. B, para ela focar na letra. Né? Movimento. Tem que ser tipo, claro e objetivo. Isso. Letra bastão, letra de forma, né? Sim. Que a gente fala. Porque senão ela vai ficar vendo os bichinhos. Então é interessante isso, né? É um universo totalmente diferente, né? O autista. O autismo, Matheus, ele tem 4 níveis. E não se usa mais falar de síndrome de Asperger, que é o primeiro nível, que é o mais leve. Os 4 níveis foram juntos, então chama transtorno do espectro autismo. Não existe mais essa definição. E por que a cor azul? Então, aí que tá, ó. São 4. De azul, aproveitando? São 4. Porque no nosso programa, você e a Cláudia, a apresentadora, a gente conversou sobre isso. Então são 4 níveis. Só que vamos supor, 1, 2, 3, 4. Do 1 ao 2 é um leque. Do 2 ao 3 é um leque. Por isso que nenhum autista é igual ao outro. Então, na verdade, são 4 definições, mas é muito amplo. A cor azul, agora, dia 2 de abril, vai ser o dia da conscientização dos direitos do autismo. Aí vocês vão poder ver nas redes sociais que muitos prédios jogam luzes azuis, fazem aquele movimento, né? O azul tem 2 sentidos. Quando você tem uma criança com autismo, quanto mais você usar esse tom de azul aqui, mais calma ela fica. Da tampinha. Quando eu tenho um aluno com autismo,
Eu peço para a mãe, todo o material dele, pastinha, caderno, roupinha, garrafinha, tudo César Claro. Acalma ele demais, essa cor. O azul acalma. E na cromoterapia também. E o amarelo é a concentração. Por isso que as escolas têm muito amarelo também, não é uma coisa assim? Aí eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que, se não me engano, o amarelo ele concentra muito o aluno. Ele acalma o aluno. Por isso que a maioria das escolas também tem a cor amarela. Bom, então o nosso programa é um programa relaxante. Tá vendo? Sim. Olha só, eu estava lendo a biografia do Jô Soares. Ele teve um filho com autismo. Só que isso há 50 anos. Hoje a gente tem muita informação, na época não tinha. Então ele conta que quando o filho dele nasceu, foram os 40 segundos mais felizes da vida dele. Porque depois de 40 segundos, o médico falou: o seu filho foi um acidente genético. Porque você acha que isso é jeito de comunicar, né? Não tinha assim, esse estudo que a gente tem. E muitas pessoas acham que o Jô Soares escondia o Rafael, que era o filho dele. Não é que ele escondia, ele ia em todo lugar com o menino. Na verdade. Não, nem protegia. É aquela exposição do artista com o filho. Não para ele ser autista. De não expor. Ele ia em jogo de futebol, ele ia no jockey. E o menino, ele tinha ouvido absoluto. Ele era um gênio da música, mas aí também é uma coisa, nem todo autista é gênio. É como uma pessoa como nós, neurotípicos, você pode ser um gênio, né? Mas o Rafael ele tinha... Tanto é que o Jô Soares levava ele nos jogos, né? E ele tapava o ouvido, mas aí não era por essa questão da audição, né, que incomodava. Ele falava: pai, a torcida tá desafinada. Porque nossa, aquelas torcidas organizadas são essas. Ele falava o dó, o sol, o Vênus, tá errado, não sei. E o Jô Soares teve que pedir para tirar o som do elevador, porque o menino falava: pai, o dó, o ré, não sei o que, tá desafinado. Ele era fantástico, ele fez composições, né? Interessante, né? E olha só, 50 anos atrás, aí teve um outro jornalista que entrou no quarto do Rafael. O quarto era azul clarinho. Daí, né? Então, o Jô Soares, naquela época, ele foi procurar essas informações que a gente tem hoje, ele foi procurar no exterior. Né? Mas o azul, Matheus, ele não é usado por causa disso. Isso é uma coisa que acalma a criança, que quanto mais azul usar, mais acalma. É porque de cada 4 crianças que nascem com autismo, 3 são meninos. Olha, então, aí ficou aquela coisa que também azul cor de menino, rosa cor de menina. Mas aí acabou que ficou. Tem o outubro rosa também, o azul. Acaba que tem a relação, né? Aí se vocês virem, tem aquele símbolo do laço, que cheio de um quebra-cabeça, tudo colorido. O que aquilo lá quer dizer? A diversidade dos graus do autismo. Todas as cores, aquilo que eu te falei, são 4 níveis, mas nesses 4 níveis são dezenas de níveis. Então, o quebra-cabeça é a diversidade. Olha que legal, você tá vendo? Acontece também. Medicina, eu aprendi muito também. Bom, então agora vamos pro mergulhar no psicológico do Antoniazzo. É um álbum de recordações. Primeiro você vai ver você pequenininho lá, tá vendo? Observou assim? Eu imagino ele na escola. Eu não olho frio. Eu era briguento, Cláudio. Eu era aquelas crianças que eram dono da razão. Tudo tinha razão, eu nunca achava que eu estava errado. Então, meus irmãos, eu era mais briguentinho, assim. Mas você gostava de estudar? Sempre fui um ótimo aluno, nunca fui de falta na escola, nunca reprovei. Sempre era um bom aluno, sempre fui um ótimo aluno. Não o melhor da sala, né? Porque é difícil. Mas assim, eu sempre fui um aluno nas médias, sempre fui um ótimo aluno. Então tá. Então pra você eu fiz o potinho de biscoito chinês, que é o que faço os artesanatinhos. Primeiro, antes de você responder, você vai ler essa frase e vai comentar sobre ela. Mostra pra câmera aí. Olha o capricho. Não, mostra a parte de cima também. A frase. Não, que coisa linda. É o biscoito chinês da sorte. Então lê essa frase e comenta sobre. Sorte é o resultado de muito esforço, trabalho e dedicação. Você concorda? Olha. Ou em partes?
Eu concordo plenamente, 100% com essa frase, na verdade, porque eu não acredito muito em sorte. Eu acho que tudo é merecimento, tudo é através do esforço mesmo, da dedicação do trabalho. Mas, levando isso em conta, você acredita na lei da atração? Muito, totalmente. Porque assim, tem gente que confunde, né, sorte com lei da atração, mas a lei da atração, a premissa é que você tem que estar fazendo um movimento. Isso, tem que estar se dedicando a alguma coisa antes para poder receber a atração de volta. Né? Isso, exatamente. Mas é aquele negócio que aí tudo meio que se alinha e o que parece sorte, né, às vezes surge a pessoa certa naquele momento, mas é porque você já está trabalhando nisso. E eu tenho certeza absoluta, 100%, que não existe sorte e que, na minha cabeça, né, gente? Pensamento. Não, mas hoje você é o convidado. Eu não quero estragar o sonho de ninguém se alguém acredita na sorte. Porque eu acho que a gente é muito daquilo que a gente pensa também. Porque a gente atrai pra gente, né? Lei da atração. Mas a lei da atração, assim, eu acho uma coisa genial, fenomenal. E eu falo que eu sou a prova viva de que muitas coisas que eu almejei um dia na vida que eu sonhei se realizaram, porque eu, claro, que eu dei uma forcinha pra frente. Mas né? é sobre isso. Foi plantando, né? Foi plantando pra depois colher. Mas eu acredito plenamente, assim. E um exemplo que nem, não sei se seria exatamente isso, mas domingo meu amigo precisava desmontar um guarda-roupa e levar para casa nova dele que eles estão mudando. Uhum. E aí ele ia pagar um cara para fazer isso. Eu falei, não, como é que eu acabei de parar de fumar? Eu tô aqui cheio de energia, falei, vamos desmontar o guarda-roupa e vamos montar na tua casa. E era na esquina de casa. Muito bem. Na abstinência, eu preciso de alguma coisa pra fazer. Deixa eu carregar o guarda-roupa, pelo amor de Deus. Eu só queria que você terreno também, né, claro. Ele já entrou de trabalho, ele tá se voluntariando. Não, mas não disposto. Já não quero. Já passou uma semana. Não tem mais o que limpar em casa, já acabou toda a energia. E aí, meu amigo, eu vou pagar R$50 pra fazer a montagem. Eu falei, não, estamos aqui agora. Você sabe montar, desmontar? Eu falei, sei. Eu sabia. Eu falei, vamos, montando, desmontando. Na hora de montando o guarda-roupa, desmontando, eu achei R$100 no guarda-roupa. Olha só, se você não vai lá. E aí eu pensei, eu pensei, eu acho que a lei da atração é isso mesmo. Você planta bem, você vai fazer o bem pro próximo e vende. Tanto que uma vez na biblioteca a gente achou uma vez R$50 dentro de um livro, né? Marcando página. Eu não sei achar um livro no celular, eu tenho aquele livro. Você viu? Eu cheguei em casa depois da aula, que eu faço curso de teatro, né, durante a semana. Eu cheguei em casa, eu vi um rapaz mexendo no lixo, né? Já eram umas 10h30 da noite, assim, e eu guardo a moto. Aí eu vi ele mexendo no lixo e eu vi que ele tirou, né, um embrulho bem característico. Aquilo lá parece um livro. Ele ficou olhando e tal, devolveu. Aí eu esperei ele passar, guardei a moto. Tipo lixo. Claro, e era o livro. É jornalismo investigativo. Pô, parecia um livro, eu fui no lixo, na hora. E era um lixo quem seu, não? Hã? Não era um lixo seu? Não, era um lixo de 2 vizinhas pra baixo. E o livro, eu tenho, é lindíssimo, é do Padre Fábio, né? Padre Fábio. É quem me roubou de mim. Já ouvi falar. Isso. É lindíssimo, leia, aproveita, porque ele eu vou querer ler esse livro também. A minha avó tá lendo, agora assim que ela terminar eu já vou pegar também. Eu vou querer ler esse livro. Olha, é uma mudança de vida, sério essa. E você sabe que eu acho engraçado isso, porque olha só, tava no lixo, né, e tava inteirinho, só dei uma limpada nele quando cheguei em casa, e já aconteceu quando a afinada Letra Viva tava fechando, né, saudades inclusive da Letra Viva. No último dia eu fui lá com a minha mãe pra gente fazer a rapa, né? Nós compramos uns 20 livros. Compramos uns nem li ainda. Já faz não sei quantos anos que fechou e não li. Tanto livro que a gente comprou. Eu tô lendo daquela daqui de São João, que fez o... A Silvia Ferrante. E ela acabou de lançar um livro Fluir, né? Fluir, que é o livro de poesia com... Então, eu tô no outro dela. Ela tem vários. Um azul, não lembro. Que ela me deu. Eu sei, esse aí eu tô lendo esse aí também, tô na metade. Esqueci o nome dele. Eu também esqueci, mas da memória, né? Isso, é esse mesmo, Então, e aí eu fui na Letra Viva e eu tava terminando, eu tinha terminado de pegar os livros que eu queria e tal, aí eu tava indo no caixa, caiu na minha cabeça. Caiu da estante da minha cabeça. O livro. Fui pegar, era a Bíblia. A Bíblia, que eu tava junto. A Bíblia voou da estante para a cabeça. Nunca tinha lido a Bíblia. Muito interessante, cara. E a Bíblia pastoral, é aquela Bíblia que embaixo vem explicando as coisas, né? Então faz todo um contexto. E é exatamente o que eu gosto. Eu gosto de discutir, eu gosto de entender o porquê, né? E aquela Bíblia vem com tudo explicado.
tô lendo. Caramba. Né? Tipo, na verdade, eu acho que desses livros que a gente comprou na Letra Viva é o único que eu tô realmente lendo. Nossa, que legal. Então, mas esse que você achou é porque era pra você ler. Exatamente. E eu recomendo porque eu já li. Então, talvez seja, né? E se eu tiver... eu tenho, mas como eu mudei de casa agora, tem um cômodo que encheu de livros, de caixa. Ela é uma biblioteca. Ai, que delícia, acho lindo. Então, eu tô tirando das caixas, mas eu vou te emprestar ele. Quero. Se vale a pena. Eu tô lendo Matuto também, que é um livro que faz 90 anos que eu quero ler ele. E a minha amiga Val me emprestou, que ela é espírita, e ela me emprestou o Matuto, que é um livro espírita, né? Sim. E tô lendo esse da Silvia Ferrante também. A gente já tá na sessão de recomendação praticamente. Não, mas nem terminamos mas eu nem ainda. fiz, Eu sei, mas acabou de entrar. A gente entrou. O que eu vou fazer? Então, agora são os biscoitinhos da sorte chinês. Fake. Porque a Tainá queria comer, ela foi pra comer o Eu biscoitinho. queria comer também, eu achei que era um pra cada, inclusive. Olha, eu fiz fake porque eu não sei fazer. Dentro de tem um papelzinho, você vai agora retornando o Antoniazzo, que ele chama Mateus. Que é Mateus Que é também. Mateus também. Ele vai retornar na primeira infância, pequenininho, e vai falar de uma lembrança afetiva boa com essa pessoa. Tira o papelzinho. Eu tenho que lembrar de alguém da minha infância. Não, mas tira o papelzinho primeiro. Primeiro tira o papel. Tá. uma lembrança que você tem com essa pessoa. Aí eu leio. Agora você Posso tem que ler? pessoa que é. E por quê? Nossa. Palhaçada esse quadro aqui, hein, gente? Por quê? Eu sei que você tem uma relação É uma ótima lembrança com com ele. meu pai. É uma lembrança com meu pai. Me veio uma lembrança de quando a gente era em 3 irmãos. Depois veio mais algumas, mas a primeira que veio foi a dele comprando 3 bicicletas usadas pra nós, pra mim e pros meus irmãos. Veio uma lembrança gostosa, porque Nossa. Meu Deus, que quadro é esse? Deixa eu dar uma respirada aqui. Porque era muito esforço, né? Vem de uma família, a gente nunca passou fome, mas a gente vem de uma família muito humilde. Eu sei que foi muito difícil para os meus pais criar os 3 irmãos homens assim. Então eu lembro de uma felicidade muito grande do meu pai entregando essa bicicleta. Eu lembro do caminho, do trajeto, eu lembro da gente recebendo essa bicicleta assim. Uma lembrança muito boa. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Devia ter uns 7 anos, Olha só. uns 6, 7 anos. Eu era o caçula na época. E ontem aconteceu uma coisa muito legal. Eu fui comer um lanche com meu pai, só eu e ele. E eu senti que ele queria que eu fosse comer o lanche com ele sozinho e... Nossa! E assim, como a gente perde a atenção às vezes com os pais, né? Eu vi que meu pai queria comer o lanche comigo, eu vi que ele fez um convite especial pra mim. E eu fiquei pensando, nossa, por que eu não tenho essa atenção sempre com meu pai, né? De dar atenção. Embora eu tô sempre ali, eu mostro com meu pai, eu janto com meu pai. Eu tô ali, mas eu acho que é uma diferente, né? E como eu fiquei bem assim, feliz, emocionado onde estar com ele. E voltando, ele tem uma belina antiga, e ele colocou um som antigo, uma moda de viola, que eu sempre escutei com ele. Você voltou direto pra infância. Eu vou direto pra infância. Olha que engraçado, todo mundo Olha, tem isso. então foi uma sincronia perfeita. Uma sincronia perfeita mesmo, né? E assim, estou feliz de lembrar disso. E fiquei feliz ontem com a situação com meu pai. Que lembrança bonita, né? O pai tá comprando 3 bicicletas usadas, né? Usadas. Imagina o sacrifício que ele não fez. Muito, né? muito. É porque, claro, todo pai queria dar 3 bicicletas novíssimas, dar o chamamento e tal, mas assim... E não com 7 anos, eu tinha 7, o outro tinha 8 e eu tinha 10. Acho que ele queria ter dado com 2, 3 anos, ele não pôde dar, né? Exatamente. Então foi um esforço muito grande aquele com 7 anos ele receber essa bicicleta. E deve ter sido um momento especial pra ele também, porque ele deve ter falado, poxa, tô aqui dando 3 bicicletas pros meus 3 filhos. Então, cara, Foi muito legal. Lembrança gostosa. Eu nunca mais tinha pensado sobre as bicicletas, sobre essa lembrança, assim, ver essa lembrança do meu pai. O objetivo desse quadro é justamente isso, porque, como você falou, foi bem interessante. Foi a primeira coisa que veio. É a primeira coisa, porque se você para pra pensar, Tem outras coisas, você pode, né, formular uma coisa mais, que talvez você ache que seja mais interessante. Não, Sim. é a primeira. Tanto é que você se emocionou porque é aquilo que te tocou, né? Que me tocou. Nossa, não tem muito a ver, mas esses dias eu tava conversando de cinema com meu pai, né? Que a gente acabou de assistir um filme, que inclusive eu já recomendei aqui, o The Fables, e ele começou a falar, quando que foi a primeira vez que você foi no cinema? E eu comecei a falar pra ele das minhas experiências no cinema, eu comecei a chorar.
E assim, de soluçar mesmo. Eu não sou muito emotivo. É difícil eu chorar. E eu comecei a chorar, assim, tipo, enquanto eu comecei a chorar e rir, porque a situação era ridícula. Não é possível que eu tô chorando por causa disso. Quando eu lembrei de como eu me senti vendo, né, determinados filmes, nossa, veio com tudo. O cinema é uma coisa muito forte pra mim, né? Então... Mas pra você que faz teatro, né? Não, mas é isso que eu faço teatro pelo tanto que eu amo cinema. Eu faço teatro enquanto eu não faço cinema. Provavelmente o cinema vai me realizar mais, porque é uma coisa que pega muito, trilha sonora, câmera, nossa, é uma paixão mesmo. Então pega, né? Às vezes pega a gente desprevenido, as emoções. A emoção é mais pura, né? A emoção mais pura que a gente pode sentir. E esse dia você colocou nos stories o susto que você deu no seu pai. Então, eu dou susto nele direto. Eu amei. Eu dou susto nele direto, tadinho, nossa. Mas ia todo dia eu assusto ele, mas ele é muito assustado também, sabe? Eu falo, pai, ele assusta. Eu moro do lado da casa dele. Eu conheço alguém assim, eu vou chamar ela aqui daqui a pouco, inclusive. É no mesmo quintal. Então, e às vezes eu faço, eu coloquei um portão da minha casa pra casa dele, no mesmo quintal. Então às vezes eu entro e não escuta. E eu chego pra ele e ele assusta, sabe? O pai dele tava de costas e ele com o celular. O pai dele virou, vai dar um game. Se você é muito eu vou mandar pra você colocar ele de som. Isso, você é muito família, né, Matheus? Eu sou muito família. Eu sempre fui muito família. Quando não tá com o pai, ele tá com o sobrinho, ele tá com a avó. Hoje a minha vozinha tá morando em Curitiba, faz 2 meses, junto com a minha mãe. E tô com muita saudade deles, assim. Mas eu sempre fui muito família. E eu passei a ser mais família ainda quando a minha avó, a gente diagnosticou ela com Alzheimer. Que ela sempre foi uma fortaleza, assim, meu amorzinho. Minha rainha, e aí quando ela diagnosticou com Alzheimer, pra mim foi muito complicado entender que minha avó, ela está indo embora aos poucos, né, com Alzheimer ela vai tirando a pessoa da gente aos poucos em vida, e eu fiz até terapia em relação a isso, aí eu comecei a ter um pouco mais de percepção ainda da família, o quanto eu tenho que valorizar mesmo e dar valor enquanto tá aqui, porque depois que foi embora, né? E eu recebi várias mensagens ontem, de pessoas falando, vendo a foto minha com meu pai, e o vídeo com meu pai, e falando assim, nossa, aproveita mesmo seu pai, curte seu pai, porque hoje eu não tenho mais meu pai e eu queria muito estar com ele agora. Uma prima minha ainda falou, perdeu meu tio ano passado, ela falou, eu queria muito ter passeado mais com meu pai. E eu não fiz isso, ela falou, faz isso. E graças a Deus eu estou conseguindo ter essa percepção com meu pai ainda. Bom, então, já que a gente já mencionou um pouco de cinema aqui, vamos para a sessão em cartaz. Sessão em cartaz. Versão brasileira Acontece Produções. Eu sou um idiota. E agora, essa semana, chega nos cinemas, dia 16 de março, Shazam 2. Resumindo, deuses antigos voltam aqui pra Terra pra ir em busca dos seus poderes, porque foram roubados. Aí, o Shazam e a sua turma, sua família, quem viu o primeiro filme, tem que lutar pelos seus poderes. E o grande esperado Oscar, que vai acontecer domingo, amanhã, hoje, porque gravamos sábado, a transmissão peraí que eu tenho que ver por onde vai ser transmitido, Tapete Vermelho, que eu amo particularmente, começa às 8 e às 9 as premiações. Você pode acompanhar a transmissão na TNT e na HBO Max e pelas telas menores, canais Jovem Nerd, Pipocando e Adoro Cinema. Assistam a Baleia. Pronto. Obrigado, Tainá, pelas recomendações, inclusive a recomendação da Baleia, que ela fez extra aqui, mas é uma boa recomendação. Hoje a gente vai assistir o Oscar, e aí na semana que vem eu vou trazer, inclusive, o que eu achei, se as premiações foram acertadas ou não. Porque a Tainá e eu estamos participando de alguns bolões, né? A gente faz isso, o pessoal do teatro tudo se junta e faz. Então aí a gente vai ver se a gente concorda ou não com as premiações. Bom, a gente está chegando no final do programa. Como passou rápido. Passou rápido demais. E no final, eu gosto de fazer uma pergunta mais reflexiva, assim, né? Mais reflexiva? Mais ainda. Foi esse último quadro? Mas aqui é o último quadro da minha mãe, né? Não, é sacanagem, ela pega pesado. Mas vocês não têm dó do convidado mesmo, né? Não, aquele convidado veio pra sofrer. Não, mas foi gostoso. Se não chorar, não vai ver. Não tem graça, né? A pergunta que eu queria fazer pra terminar o programa, eu pensei muito em você, na sua trajetória e tal. Então, assim,
Se o Antoniazzo de 60 anos encontrasse o Antoniazzo de hoje, o que você acha que ele diria? Nossa, gente. Eu sempre faço essa pergunta pro convidado de 60 anos. Pode ser de 70. A expectativa de vida tá alta, né? Pode ser de 80. É difícil saber como eu pensaria com 60 anos, assim, né? Eu tenho que pensar com 60, né? E dizer pra mim agora de 33. Se você se encontrasse agora, o que você acha que o Antoniazzo de 60 anos ia falar? Muito orgulho. Acho que seria orgulho. Bom, orgulho. Que bom. Um pouco atrasado. Acho que eu falarei que eu tô um pouco atrasado em relação aos meus sonhos, mas que eu estaria muito orgulhoso de mim mesmo. Muito orgulhoso. Porque isso mostra que você tá num caminho que você acredita, né? Eu acredito. Eu sempre falo com muita gente que hoje eu realizei sonhos, alguns sonhos que eu nem sonhei. Eu vivi momentos e coisas assim que eu nem cheguei a sonhar, e eu sou uma pessoa muito grata ao mundo, a Deus, ao universo, porque hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, muito feliz. E realizo sonhos que eu nem sonhei. Porque são coisas que você depois fica feliz e fala, pô, que bom que isso estava destinado pra mim. Eu nem estava desejando, mas que bom que veio. Porque era o que eu precisava. Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. E eu tô passando por um momento muito complicado em relação familiar, assim, e eu acho que é por conta da realização desses sonhos que eu tô vivendo, que mantém a gente pé, mantém a gente equilibrado, mantém a gente com calma, assim, tipo, vai dar tudo certo, respira, fica bem, que vai dar tudo certo, porque a vida é linda. Olha pra, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás e fala, olha onde eu tô, né? Onde eu tô hoje. Tô caminhando. E eu sempre tento pensar que tem pessoas que estão em situações bem piores que a minha. Sim. Então eu não posso estar reclamando, eu acho que reclamar não é o caminho, você tem que achar a solução, então eu respiro e falo, vai dar tudo certo. Olha, Matheus, eu conheci você faz que 1 ano praticamente, quando a gente começou o pré-lançamento do nosso livro, né? Será que não? Acho que não, 6 meses. Não, faz 6 meses. Só isso? Nossa. Então, o Matheus ainda não estava na Connect, e a gente estava contando com a ajuda da imprensa da cidade, para ajudar na divulgação, né? E o Matheus é muito querido por toda a imprensa, né? Mas eu também tinha que fazer a minha divulgação. E como eu disse, eu sou da área da educação, mas eu também tinha que ir na imprensa. E algumas pessoas simplesmente nem deram retorno. E você nem me conhecia, e acho que nem conhecia o Matheus. E quando eu pedi, na hora, Matheus, ele foi de uma bondade, uma humildade. Você não tem noção. Então, Matheus, desculpa. Tudo que você conseguir vai ser por merecimento. Obrigado. Porque você sabe da nossa história. Sim. Você sabe que isso aconteceu de verdade. Eu falei, eu posso ir no seu programa? Na hora, a bondade que esse menino tem. Eu sou apaixonada por ele. Todo mundo né? Ele sabe disso. Então, você mora no meu coração. Obrigado. Você é muito querido, não só por conta disso. Você é uma pessoa muito boa. Então você vai conseguir tudo que você sonhou e nem o que você sonhou, como você disse. Amém, todos nós. E eu vou estar na torcida. Obrigado pelo meu coração. Obrigado mesmo. Mas acho que a missão na Terra não é essa mesmo, né? Ajudar o próximo, é isso. Com certeza. E olha só, hoje eu tenho um programa. Exatamente. E eu precisei um dia ser ajudado. E a pessoa, não querendo ser vingativa, a pessoa que simplesmente falou não, ela não tem mais, mas não é nada de vingança, mas é a roda gigante da vida. É a roda da vida. Não é? É a lei do retorno. Mas não é verdade? Olha, vamos só refletir, Matheus. O bem que você faz volta pra você. E o mal que você faz é voltar também. Assim, eu não tô me vangloriando mesmo porque o programa não é meu, é do Matheus, eu sou uma comentarista aqui, né? Ele é o apresentador jornalista. Você tá aqui porque tem que ficar aqui. Mas assim, olha só, a pessoa não tem mais programa, eu pedi pra ela e eu tenho. Meu Deus, o programa tava terminando bem. Não vai dar certo, é sobre isso mesmo, é sobre isso. Não, você tá entendendo? Ele tá levando pra um lado porque eu tô me vangloriando, não é isso, Matheus. É assim, como a vida dá volta. A roda da fortuna. Não é a roda. Clarifica pra mim essa carta. Muito cuidado com o que você planta, que vai voltar. Exatamente. E depois você não adianta reclamar pra ninguém, você vai ter que engolir a seca. Dá pra plantar batata e querer colecionar. Não tem como. Excelente. Night Show, quando passa, como faz pra assistir? Toda segunda-feira, aqui no canal da Connect TV Brasil, pelo YouTube, pelo Facebook também.
toda segunda às 21h30, ao vivo. Toda segunda às 21h30 ao vivo você pode interagir, coisa que no nosso programa você ainda não pode. Lembra que ao vivo, né? Pode interagir. Porque é gravado, quem sabe em breve. Mas no dele pode, o dele já tá super estruturado. Daqui a 2 anos, assista. Acho que é o programa de maior audiência que a gente tem. Daqui a 2 anos, assista. Daqui a 2 anos eu tô colocando vírgulas aqui. Tem uma vírgula. Assista segunda-feira, 10 às 21h30. Programa do Antoniazzo. Você não sabe quem vai segundo. Próximo convidado é... Não lembro agora. Verdade. Tudo bem. Vai ser um convidado bom e vai ser um apresentador tão bom quanto, com certeza, melhor ainda. Não vou falar que é melhor que convidado, é tão bom quanto. Não. Os dois de altíssima qualidade. Convidado é sempre... Tá, mas a gente tá perdendo a linha aqui. Mas é um rapper. O cantor é rapper. A gente começou esse programa. Altíssimo. Agora só tem ladeira abaixo. Ainda bem que tá chegando no final, exatamente. Não como você. Não, eu entendi. Mas é... Bom, enfim, assim a gente termina essa edição do Acontece. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até a próxima edição na semana que vem. Ai.